A morte, para aqueles que servem ao Senhor, não é um problema, não é um castigo, nem uma punição, mas é um prêmio. E o mais importante é que estejamos preparados, para que quando Ele nos convocar, nos convidar, possamos estar prontos para o seu chamado. Amém? Estamos debaixo daquele princípio do tempo de estar estudando a série sobre igreja, sobre família, Não estou na série da igreja ainda. Estamos na série da família. Estamos já próximo ao encerramento dessa série. E hoje não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre algo que é tão importante, querido. Quando falamos sobre família, existe algo que tem prendido, que tem roubado a conexão da família de um com o outro. É o que nós chamamos de orfandade. Eu quero falar sobre vencendo a mentalidade de orfandade. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14, verso 18. João 14, verso 18. É um texto que vai nos ensinar e que vai falar um pouquinho sobre essa mentalidade de órfão. E tem tudo a ver com aquilo que foi apresentado aqui. E até mesmo com essa oração final. João 14, 18 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando olhamos para esse texto e olhamos para esse tema, a gente vê Jesus dizendo, declarando para os seus discípulos, que mesmo após a sua partida, eles não ficariam órfãos. Diga assim: eu não sou órfão. Aleluia. Mas o problema, querido, não é aquilo que o seu consciente, ou seja, a sua razão, entende, decide, mas é a mentalidade que muitas vezes nos assola e, sem perceber, nós estamos contagiados e contaminados com a mentalidade de orfandade. Mas o que é orfandade? É justamente essa mentalidade de não ser aceito, de não pertencer, de não ter valor. Pessoas que podem estar rodeadas dos seus pais, de amigos, de vizinhos, de parentes, mas mesmo assim, lá dentro dela, ela tem um sintoma de orfandade. E a gente vai perceber que, na medida que nós conhecemos o Senhor, nós precisamos desenvolver um coração de filho. Por quê? Porque quando olhamos para a palavra, a gente vai ver que o Senhor Jesus veio a este mundo com esse propósito, nos trazer de volta para casa, nos apresentar um Deus que não é apenas Yahvé, não é Jeová apenas, mas é um Deus que é Pai. Diga assim: Deus é Pai. E essa é a obra dele, querido, maravilhosa. É trazer os filhos de volta para o seu lar. Então, quando olhamos para esse texto e olhamos para esse tema, a gente vai ver que tantas coisas acontecem, e hoje eu tenho estudado bastante sobre essa questão do inconsciente. A gente tem percebido que os maiores problemas que têm acometido essa geração, e não só essa, mas a geração passada, se a gente pensar bem, vai voltar lá no tempo de Adão, tem sido justamente a orfandade. Porque sem perceber, nós reproduzimos comportamentos. Nós reproduzimos formas, hábitos que os nossos pais. E tem coisas que nós sabemos que é consciente, sabemos que estamos reproduzindo, mas tem coisas que não sabemos. Apenas reproduzimos sem perceber. Mas a primeira pergunta é a seguinte: mas como surgiu essa orfandade? Isaías capítulo 14, verso 12 e o verso 14... e também Ezequiel 28, 12 em diante, fala que essa orfandade, ela começa quando um anjo de luz decide romper essa aliança que tinha com Deus, e quando o orgulho toma o seu coração, e ele deseja ser maior do que o próprio Pai, deseja ser maior do que o próprio Deus. E a partir daí, ele sai de casa acompanhado de um terço dos seres celestiais. E quando Deus decide, então, me criar e criar você, a sua imagem e semelhança, isso traz no coração de Lúcifer, que era o nome que era dado a esse anjo de luz, traz no coração dele um desejo de não permitir que o homem fosse parecido com Deus, mas fosse parecido com ele mesmo, órfão.
O diabo perdeu aquilo que ele mais queria. Ele pensava que poderia alcançar o poder, mas ele perde a paternidade, ele perde a intimidade e se torna órfão. E a gente vai ver que ele introduz essa atmosfera de orfandade na humanidade. E a humanidade hoje respira essa orfandade desde o Éden. Porque ele sabia que este homem era a obra-prima de Deus, mas ele queria incutir neste homem a orfandade, porque ele sabia que além de ser obra-prima de Deus, esse homem também era, diga assim, filho de Deus. Então tudo começa na queda, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando ele então promete que o homem seria igual a Deus. E o homem, abrindo mão daquilo que Deus havia dito, decide fazer aquilo que Satanás estava lhe orientando. E em vez de se parecer com Deus, porque a promessa foi a seguinte: você vai ser igual a Deus. Mas em vez do homem parecer com Deus, o homem se pareceu com o inimigo, órfão. Em vez de ter a cobertura da casa do pai, como filho, agora tinha a cobertura da casa do órfão. E a partir daí a orfandade entra no mundo. A partir do pecado, a orfandade é espalhada em toda a geração. E a gente vai observar isso nitidamente. Os maiores problemas que nós atravessamos, e a gente tem estudado, vai estudar isso mais profundamente também nas células, que os maiores problemas que temos atravessado têm sido a orfandade. Porque a orfandade, ela gera rejeição, e a rejeição vai gerar o que chamamos de compensações ou válvula de escapes. Nós começamos tentando encontrar em tantas coisas algo que possa suprir uma carência, que nós nem sabemos o porquê. E sem saber, estamos buscando, na verdade, a presença, a intimidade com o Pai. E qual é a consequência que a orfandade tem produzido? A orfandade, além de produzir essa rejeição, ela produz uma barreira que impede da gente receber o amor de Deus. Essa barreira que impede que a gente possa se conectar com Deus. E a gente vive uma humanidade, vive uma geração totalmente desconectada, gerada pelo pecado. E é interessante que são 3 níveis de orfandade que acomete o coração do homem. Primeiro, a orfandade divina, a desconexão com Deus. A segunda é a orfandade biológica, é a desconexão com seus pais. A terceira é a orfandade espiritual, a desconexão com o corpo de Cristo. E é muito nítido isso, querido. A gente vai perceber por que isso. Porque quando você quer chamar Deus de Pai, quando você faz a oração, Deus é meu Pai, a imagem que precisa vir na sua mente é uma imagem de Pai. Porque a nossa mente, ela trabalha com aquilo que ela entende, aquilo que ela conhece. Ela precisa de um referencial. Você não consegue pensar em alguma coisa que não existe na sua mente. Você precisa de uma referência. E a referência de pai, a imagem que vem à sua mente quando você diz pai, mesmo falando com Deus, é a imagem do seu pai biológico. E quando isso não está resolvido, quando essa orfandade traz essa desconexão, você vai dizer Deus, vai falar com Deus, vai falar sobre Deus, mas você, na verdade, não vai estar conectado nele. Você sabe que é filho, mas não se sente como filho de Deus. Você sabe que é filho do seu pai, muitas das vezes, mas não se sente filho do seu pai. Você está na igreja, mas não se sente pertencente. Isso é orfandade. Orfandade divina, espiritual e orfandade biológica. Querido, porque se não resolvermos isso, se não levarmos a sério essas questões, vamos perceber que a cada tempo vamos nos afastando. E é tão interessante quando olhamos para o Pai, quando olhamos para o Filho e quando olhamos para o Espírito Santo, a gente vai ver que nisso já está uma figura maravilhosa. Quando eu tenho dificuldade com meu pai biológico, eu vou ter dificuldade com Deus. Quando eu tenho dificuldade com a minha mãe biológica, eu vou ter dificuldade com o Espírito Santo. Porque é a parte afetiva do próprio Deus. Quando eu tenho dificuldade com o corpo de Cristo, com o meu irmão, com a igreja, eu tenho dificuldade com o próprio Cristo. Por isso que a religiosidade toma o nosso coração de tal maneira que vamos fazendo as coisas mecanicamente.
Porque não conseguimos experimentar na integralidade um Deus que transforma, um Deus que move o coração. E essa paixão não consegue pulsar dentro do nosso coração. Quando cantamos algumas canções que falam sobre Cristo, tem uma canção da F-Hop que eu gosto de botar no meu momento de oração, quando fala sobre... É tremenda. Não tem como você ouvir aquela canção e não chorar quando você está conectado, tamanho essa conexão que você percebe a sua presença. E o teu coração bate mais forte de paixão por Ele. Por isso que para mim a morte não é um problema, pelo contrário, a morte é um prêmio. Porque na morte vamos ter o privilégio de estar com Ele. Quando somos apaixonados pelo Senhor, nós entendemos que estar com Ele se torna a melhor coisa. Mas quando somos apenas religiosos, nós não conseguimos entender esse relacionamento. Nem com Deus, nem com o Espírito Santo, nem com a própria igreja. Ou então nós queremos fazer essa divisão. Não, eu gosto sim do Espírito Santo, mas eu não tenho conexão com a igreja. Não tem como, querido. Tem alguma coisa errada. E você precisa ver e avaliar. Quando não temos um bom relacionamento com o corpo de Cristo, vamos ter dificuldade com o cabeça. Vamos ter dificuldade com o pai da igreja. E a gente vai perceber que isso tem gerado uma série de problemas, de prisões emocionais. Quer ver alguns problemas? Ações punitivas. Por causa da orfandade, há muitos filhos que, de alguma forma, tentam punir os seus pais. Com a rebeldia, com a desconexão, com a forma de responder, com os xingamentos, com a desobediência, é uma forma de punir. Já que você me fez sofrer, eu também vou te punir. Isso pode ser até consciente e até mesmo inconsciente. Mas há muitos filhos que punem os seus pais, como Absalão, 2 Samuel, capítulo 15, verso 14. Absalão, pela ineficiência e negligência de Davi em relação a proteger Tamar, que era sua irmã, que foi estuprada por Aminon, o que ele faz? Ele fica tão revoltado porque depois que ele mata seu próprio irmão, ele tem que ser exilado. E com muito custo o pai traz de volta, mas o pai não resolveu o problema que deveria ter resolvido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi o pior pai que a história bíblica conheceu. Você pode ser o melhor crente do fogo, do reteté, que pula, que sapateia. E pode ser o pior na sua casa, querido. Sabe por quê? Porque depende o tempo em que você permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e gere uma transformação e uma mudança. Há muitas outras situações emocionais que é frieza emocional. Caim estava assim. Gênesis capítulo 4, 8 e 9. Ele mata o seu irmão e Deus pergunta: Caim, o que você fez? Onde está teu irmão? Eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha só, ele tinha acabado de matar Abel. Mas estava tranquilo, frieza emocional. Outro problema que surge com a falta, com essa questão da orfandade, são distorções sexuais. A distorção sexual, na verdade, é uma tentativa de buscar afetividade, seja na pornografia, seja na prostituição e em várias outras áreas. A gente vai ver biblicamente isso também em 1 Samuel 2, 22. Os filhos de Eli, sacerdotes do templo, se prostituíam no próprio templo. E Deus avisou Eli, chama a atenção dos teus filhos, senão eu vou matá-los. E Eli foi, sabe aquela coisa de passar a mão na cabeça e não resolver o problema de fato? Nós temos a mania de empurrar problemas emocionais e coisas que nós sabemos por baixo do tapete. Quantos estiveram na célula essa semana? Levanta a mão assim. Qual foi o nosso tema? Qual foi o tema da célula? Os estágios da negação. Há muitos de nós negando que estamos de fato com um problema e empurrando para debaixo do tapete como se, isso não vai acontecer comigo, mas acontece, querido. Medo. A gente vai ver isso em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, Mefibosete. Mefibosete estava tão marcado na sua paternidade, na sua orfandade, que quando Davi lhe chama para honrá-lo, ele está com tanto medo de ser morto por Davi. Solidão, Gênesis 37, 28. José
vendido pelos teus irmãos, agora solitário, sozinho, praticamente 17 anos, sem saber da sua família. Outro problema que traz também prisão emocional é a religiosidade. A orfandade gera religiosidade, porque, na verdade, o que eu quero é apenas flertar, é um momento gostoso, um momento bacana, mas eu não quero intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus pressupõe mudança de vida. Quando eu quero ter intimidade, vou ter que transformar de alguma forma algumas coisas que eu estou fazendo, abrir mão, renunciar. O próprio Senhor falou, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Então, na verdade, no fundo, nós não queremos isso. Nós não queremos conexão na intimidade, queremos religião. Porque a religião, basta eu participar ou do culto ou da missa, eu cumprir minha obrigação, eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Mas conexão não, querido, fala de mudança de caráter, de mudança de postura, de mudança de vida. Então, quando não entendemos isso, são essas as consequências da orfandade. Coisas que nós estamos vivendo, sentindo, e muitas vezes nem sabemos a causa, de onde vem. Mas a parte que eu quero trabalhar com vocês é essa terceira aqui, como superar essa mentalidade ou esse sentimento. Quando olhamos para a vida do filho pródigo, a gente vai aprender algumas coisas com ele. Lucas capítulo 15, a partir do verso 17 até o verso 20. Para mim, a melhor parte da história do filho pródigo. Para quem não conhece essa história, o homem tinha 2 filhos. A partir do verso 11 fala isso, que o homem tinha 2 filhos. O mais novo decide sair de casa e pede parte da sua herança para um pai vivo ainda. Porque no seu coração havia tanta desconexão que na sua mentalidade, no seu coração, o pai já estava morto. E ele pede então parte da sua herança e vai viver a sua própria vida distante do seu pai. E quando o dinheiro acaba, a Bíblia fala que houve fome naquela cidade e ninguém lhe dava emprego. Até que ele conseguiu emprego trabalhando como cuidando de porcos de alguma fazenda. Só que mesmo trabalhando naquela fazenda, nem o dono dava para ele alguma coisa para comer. E a fome era tanta que a vontade dele era comer a comida que os porcos comiam. A Bíblia fala que nesse momento ele desperta, ele cai em si, é como se ele estivesse cego para aquilo que estava acontecendo, é como se de repente seu olhar, a sua vista se abrisse, a mente se abrisse para entender a situação. O texto fala que ele cai em si. A primeira coisa, nós aprendemos isso na primeira célula. Eu preciso reconhecer que eu tenho o quê? Diga assim, o quê? Problema. Diga assim, olha para o teu irmão, diga, você precisa reconhecer que tem problemas. Querido, não há restauração de relacionamento, não há como vencermos a orfandade sem arrependimento e um coração que tem esse entendimento. É quando eu admito de fato que eu tenho problema. Aquela situação, aquela dor que ele sentiu naquele momento, disse para ele que era um momento dele voltar para a sua casa. Voltar para a sua casa fala de encontro. Não era um lugar seguro, mas era muito mais do que um lugar físico, era um lugar emocional. Porque você vai observar que ele diz que eu vou voltar para o meu pai. Ele sabia que apesar das dificuldades que era por parte dele, não tanto por parte do pai, ele sabia que naquele lugar era muito maravilhoso. E agora ele estava longe, distante. Ele precisou fazer o caminho de volta. E fazer o caminho de volta significa reconhecer as feridas da nossa alma. Reconhecer aquilo que tem nos machucado em relação aos nossos pais. Hebreus capítulo 12, no verso 15, diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Por meio delas também muitos sejam contaminados. Queridos, não dá para fingir que o problema de desconexão, que o problema de orfandade ou que essas consequências que citamos aqui não existem, porque estamos negando mais uma vez. Algumas marcas ou feridas emocionais,
elas vão nos acompanhar a vida toda. Por isso que quando Hebreus fala sobre isso, no capítulo 12, ele está falando que a amargura é como se fosse uma erva daninha, capaz de crescer aos poucos e destruir todo um jardim. É assim que acontece em nosso coração. Quando vamos guardando ressentimento e amargura, isso vai crescendo de tal maneira, vai contaminando nossos pensamentos de tal maneira que nós só vivemos focados naquela situação, gerando o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Quantas enfermidades que muitas pessoas apresentam não têm a ver, na verdade, com algo fisiológico. Se tornou fisiológico, mas começou na própria alma, começou no emocional, coisas que, na verdade, não foram resolvidas. E a amargura, ela tem um processo. O primeiro processo da amargura é o ressentimento. A gente vai ficando ressentido, chateado, depois vem o rancor, e por último, depois vem o próprio ódio. E a pergunta é a seguinte: até quando você vai ficar preso nesses sentimentos que têm gerado tantos males ao seu coração? Muitas pessoas em depressão, a depressão muitas das vezes tem a ver com ressentimentos guardados, coisas que as pessoas vão permitindo que vá brotando dentro da sua própria vida. Quando os filhos estão profundamente decepcionados, ressentidos, magoados, ou eles vão enfrentar, ou eles vão retaliar, ou eles vão de alguma forma se vingar. Por isso que o texto é muito oportuno quando fala que aquele jovem caiu em si. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa reconhecer que tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque aquele sentimento de justiça própria. É hora de você cair em si, deixar o orgulho de lado e admitir que você não é perfeito. Quantas coisas Deus quer fazer na sua vida, mas você mesmo tem impedido. Então você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que você tem um problema. A segunda coisa que precisa acontecer, você precisa decidir hoje, colocar você numa situação, decidir hoje que precisa restaurar o seu relacionamento com os seus pais. Lucas capítulo 15, no verso 18, diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Aquele jovem reconheceu que era o momento de voltar para casa, que era o momento de se reconectar novamente com os seus pais. E não existe restauração da orfandade sem perdão. Não tem como nos reconectar, querido, com nossos pais, sem a conexão, sem essa liberação do perdão. E a pergunta é: como está o seu coração em relação ao seu pai? Como está o seu coração em relação à sua mãe? Como está o seu coração? Eu sei que perdoar não é fácil, como eu falei, por quê? Porque para a gente perdoar é absolver a pessoa que cometeu alguma coisa contra nós, sim ou não? Por causa da nossa justiça própria. O que na verdade nós queremos é justiça. Por isso que um dos sentimentos mais difíceis é o sentimento de que somos injustiçados, ou que fomos injustiçados. Querido, eu tenho que entender que perdoar não significa desistir da justiça. Diga assim: perdoar não significa desistir da justiça. Mas perdoar significa desistir de ser o juiz da causa. Porque a Bíblia fala que Deus, ele diz o seguinte, em Isaías 33, 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Deus não está mandando você ficar preocupado com isso, é para que você entregue nas mãos dele. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei, querido. Você não sabe o que eu passei. Se fôssemos compartilhar aqui, nos abraçaríamos e começaríamos a chorar pelas marcas que muitos de nós aqui recebemos, sim ou não? Mas o problema não é esse, querido.
O problema tem a ver com você. Quando guardamos as mágoas, o ressentimento, é como se você tomasse veneno esperando que outra pessoa morra. E cada dia você vai ficando muito mal. Aí a pressão sobe, problemas de coração, problemas cardíacos, problemas de pele, infinitos problemas que você vai passando sem saber. É o que chamamos das doenças psicossomáticas. Aí tem uns que dizem assim, pastor, mas eu não sinto vontade. Quem falou de sentimento? Perdoar não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de obediência. Porque Ele nos manda perdoar. E é então interessante quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, quando os discípulos lhe pedem que Ele faça a oração do Pai Nosso, e na oração diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele consigna o perdão de Deus para nós, ao nosso perdão em relação às pessoas. Querido, não tem como experimentarmos a graça de um Deus poderoso e maravilhoso, se não houver o perdão. Perdoar é a decisão de olhar a ofensa que recebemos, não mais com nossos olhos, nem com nossos óculos, mas olhar com os óculos do Senhor, com os olhos espirituais. É entregar de fato para Ele, é colocar sobre Ele o controle. Perdoar não é algo natural, é algo sobrenatural. Por isso que, se não permitirmos que Jesus entre em nossa vida, não vai dar. Porque não conseguimos por nós mesmos. Mas se Ele habita dentro de nós, os motivos que nos levaram a não perdoar ficam pequenos comparado com aquilo que está morando dentro de mim e de você. Porque quando Ele habita dentro de nós, Ele nos capacita a realizar a sua vontade. E nos tornamos de fatos livres. Há muitas pessoas presas, querido. Há muitas pessoas que não conseguem se dar bem no trabalho. Há muitas pessoas que não conseguem se relacionar com a sua família. Há muitas pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém. E sempre a culpa é do outro, é a sogra, é a mãe, é o pai, é o irmão, é todo mundo. As pessoas não se olham no espelho para ver que, na verdade, há uma desconexão consigo mesmo e principalmente com Deus. Quando a orfandade toma o nosso coração, a gente não consegue perceber que temos que olhar para nós mesmos. Mas sempre vamos encontrar uma responsabilidade. Vamos passar para outro uma responsabilidade. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim, eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E diz o versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ele fala, vou converter o coração dos pais aos filhos. Ele fala de uma restauração. Coração aqui fala de mentalidade. Ele fala que há uma necessidade de uma mudança de mentalidade. Há uma profecia, Malaquias está profetizando que viria alguém que faria essa conexão. E sabe qual é o nosso problema, querido? Não é tanto de paternidade, mas é de filiação. Porque se fosse paternidade, Jesus não mandaria o seu filho, ele viria. Perdão, Deus não mandaria o filho, ele mesmo viria. O nosso problema tem a ver com filiação, porque estamos desconectados com o nosso Pai. E essa desconexão é que tem feito toda essa sorte de situações que temos vivido. Porque na tentativa de encontrar algo que preencha esse nosso coração, desse sentimento, dessa mentalidade, nós vamos buscando escapes, vamos buscando compensações, para tentar satisfazer o que está dentro do nosso coração. Por isso que Deus tem que mandar Jesus. No capítulo 3, verso 15 de Gênesis, ele diz assim para Satanás, Satanás, já que você enganou Adão e Eva, eu vou colocar uma inimizade entre você e o descendente da mulher. Nós chamamos na teologia aqui do primeiro evangelho, quando Deus anuncia já que haveria de vir o Messias, e que ele pisaria na cabeça da serpente, só que o diabo não sabia a quem ele estava se referindo. Mas já era uma promessa,
Já era uma profecia que Jesus viria para trazer essa restauração, para quebrar todo o espírito de orfandade e para nos devolver novamente para o nosso Pai. Querido, o Pai envia Jesus para trazer a libertação à humanidade da orfandade. A desobediência de Adão gerou orfandade, mas o último Adão vem e restaura isso de tal maneira que muda essa realidade. E deixamos de ser órfãos e nos tornamos agora filhos. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem o quê? Filho de Deus. João 1, verso 12. Essa é a proposta do Senhor. Ele veio reconectar novamente o homem com o seu Pai. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai perceber que ele não apresenta um Deus, mas ele apresenta para os seus discípulos, para mim e para você, um Pai. E você vai observar que tudo que ele fez apontava para o Pai. Até na oração do Pai Nosso. Ensina-nos a orar. Enquanto os judeus, os religiosos oravam, ó grande, eterno, porque eles não falavam o nome de Deus. Ó eterno, olha isso, olha aquilo. Jesus vem e diz, nos chama de Pai. E não só de Pai, mas chama de Abba. Abba era como se fosse o balbuciar de uma criança aprendendo a falar o nome do seu pai. É como aquele papá, sabe? Abba é essa expressão. Então ele mostra para os seus discípulos que a intimidade, o relacionamento com esse Deus, não era de um Deus distante da religião, mas de um Pai que estava presente. Por isso que nós precisamos ser restaurados da orfandade, porque jamais entenderemos a palavra de Deus nesse nível de intimidade, se não formos restaurados no nosso relacionamento com o nosso pai biológico, com a nossa mãe biológica. Querido, Jesus não veio morrer apenas para te dar salvação, mas veio dizer para você e revelar o Pai. Lá em João capítulo 14, verso 8, Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso me basta. Ele falou, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele veio revelar o Pai, querido. Mas também ele veio nos ensinar que existe uma casa preparada para cada um de nós, onde o irmão Ney já está desfrutando dessa casa. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. João 14, 2. Sabe o que significa isso, querido? Para o judeu, imagine o seguinte, o judeu tem uma casa com um terreno muito grande. E quando o filho chega na sua maioridade, o pai faz um quarto para esse filho. E esse quarto é independente da casa. Então, todo filho, na medida que ele vai chegando à maturidade, nesse terreno, o pai vai construindo uma casa. Essa é a visão judaica. Por isso que ele fala que eu vou, na casa do meu pai, há muitos lugares, há muitos aposentos. Eu vou preparar para vocês um lugar. Ou seja, com ele vai construir casas para que possamos habitar com ele. Essa é a mensagem que ele passa para nós, que ele diz que você vai morar com ele, que vamos fazer parte de uma única família. Ele veio nos dar essa oportunidade, querido, de restaurar essa nossa vida com Deus, com nossos pais terrenos, para que possamos experimentar algo diferente. Mas enquanto ficarmos presos no nosso passado, nas nossas dores, nos nossos traumas, em tudo aquilo que nós vivemos e aconteceu, nós não nos abriremos àquilo que Deus quer fazer nessa noite na nossa vida. Deus quer nos curar, querido. Deus quer nos libertar da orfandade. Deus quer mudar nossa mentalidade. E a única forma de fazer isso é através do perdão. Quando perdoamos o nosso passado. Quando perdoamos os nossos pais. Sabe por quê, queridos? Os nossos pais fizeram o que fizeram com as ferramentas e as informações que eles tinham naquele momento. Eu e você... É só acessar o Instagram hoje, o YouTube, meu Deus, tem psicólogos, terapeutas, educadores, falando um monte de coisa, como ensinar, como não ensinar, como fazer, como não fazer, não faça isso que não é bom. Tem muita coisa, sim ou não? Nossos pais não tinham isso. Quando entendemos isso, nós vamos compreender que nossos pais foram vítimas dos nossos avós, que foram vítimas
dos nossos bisavós, que foram vítimas dos nossos tataravós, que foram vítimas de Adão, que foi vítima de Satanás. Percebeu, querido? Não estou dizendo que eles não são responsáveis. Eu estou dizendo que eles também, assim como muitos de nós, fomos enganados. E nesse engano, nessa orfandade, nessa mentalidade órfã, nós vamos reproduzindo na nossa casa, nos nossos filhos, tudo aquilo que nós não queríamos que acontecesse conosco. Quando você é curado, quando você se permite ser restaurado, sabe o que acontece, querido? Você quebra o elo de maldição sobre a sua vida. A Paula falou que eu e Marcela viemos de um lar disfuncional, é verdade. Eu sou o caçula da família. Com 7 anos de idade, meus pais se separaram. E a gente ficava assim, um pouquinho com a mãe, um pouquinho com o pai, um pouquinho com os avós, um pouquinho com os tios, e ficava nessa ciranda. Meu pai bebia muito, mulherengo, prostituto. E essa era a situação da nossa vida. Morávamos num lugar que nós chamamos de comunidade no Rio de Janeiro. Comunidade é uma favela. Quando eu descia saía da porta, tinha gente lá, já os traficantes fazendo, chama de buchinha, de cocaína, de maconha para vender. E você passava assim, tinha que levantar o pé, passava por eles, como é que tá? Como é que tá? E assim, ia embora. Eu lembro que um dia, eu já estava morando aqui em Santa Catarina, fui buscar minha mãe, que morava nesse apartamento ainda, e eu me lembro que eu parei o carro, e os caras armados olhando para a minha cara. Aí eu fiquei, pronto. Eu parado aqui, esperando minha mãe, vão pensar que eu sou polícia. Até que apareceu um rapaz que eu cresci com ele. Aí eu respirei aliviado. Todos nós temos motivos e temos situações e momentos para compartilharmos de coisas que nós vivemos, sim ou não? Mas o problema não é isso, querido. Não tem a ver com o pai apenas, tem a ver comigo. Enquanto eu não perdoei, não liberei perdão, eu não pude fazer da minha família aquilo que Deus queria. O papel do diabo justamente é esse. Ele te prende na orfandade, porque sem perceber, você vai passar essa mesma herança para os seus filhos, que vão passar para os seus netos, que vão passar para os seus bisnetos, e que toda uma geração e uma descendência estragada, contaminada, querido. Por isso que ele diz que ele veio para desfazer as obras do inferno, as obras do diabo. Jesus veio para pisar na cabeça da serpente e para dizer que a partir da cruz existe esperança para mim e para você. Querido, quando nós aceitamos essa situação, quando já encontramos a resposta e a solução para a minha orfandade, para a sua orfandade, já aconteceu há 2000 anos atrás. O que temos que fazer é apenas aceitar o que Ele fez. Está entendendo isso? É aceitar, querido. É receber, Senhor, eu recebo a tua morte, porque a Bíblia fala, Isaías diz sobre isso, que a morte dele, porque pelas suas pisaduras fomos sarados, ele teve que ser ferido, para que você não fôssemos feridos, ele foi traído, para que essas doenças emocionais não alcançassem a nós, ele passou por tantas situações, traído por mãe e por irmãos, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos também vencer, assim como ele venceu. E a sua morte trouxe sobre cada um de nós libertação. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está entendendo, querido? Ele veio para dizer para você, você não é mais órfão. O que ele disse? Não deixarei vocês mais órfãos. Ele derrotou todo o espírito de orfandade. Mas não é mais o espírito da orfandade, é a mentalidade de órfão. Não basta ele ter quebrado, não basta ele ter derrotado o espírito de orfandade. Mas eu preciso mudar a mentalidade. Porque se eu não mudar a mentalidade de órfão, eu vou estar diante de tantas coisas que ele quer me oferecer, mas não aproveitando. Eu lembro de uma pessoa que fez uma viagem, um cruzeiro. E ele comprou bolachas, biscoitos, comprou várias coisinhas, sabe? Aquelas coisinhas para comer na viagem. E levou uma mala de comidinha.
Aí na hora do almoço, as pessoas iam para o restaurante, que ele fazia? Ia para a cabine, comer bolacha. Mais de 7 dias o cara comendo bolacha. Ele não aguentava mais comer bolacha. Já era o último dia. Aí um conhecido falou, rapaz, não estou te... Sempre na hora do almoço eu não te vejo, onde você vai? Estou lá almoçando, pensando em onde você está. Aí ele confessou, sabe o que é? É que eu não vim com muito dinheiro, então eu trouxe algumas bolachinhas, e na hora do almoço eu vou para a minha cabine comer bolacha. Ele falou, então você não sabia? O quê? A tua passagem cobriu tudo. Você podia comer à vontade o dia inteiro, a mesa nem é tirada, você pode comer o dia inteiro. Há muitos assim, querido. Diante de um banquete espiritual, estão comendo bolachinha, dada pelo diabo, e ficando satisfeita com as bolachinhas. Ele já fez na cruz, querido. O que você precisa é usufruir do que ele já fez. O que você precisa é tomar posse do que ele já fez. É entrar nesse banquete e se regalar. Esquece a linguicinha, vai para a picanha, vai para a alcatra, querido. Vai para uma mamia. Mas muito de nós estamos ali, sabe? Só beliscando aquilo que quando poderíamos estar comendo. Algo muito melhor. Ele já fez na cruz. O que você precisa tomar posse. E como eu tomo posse? Permitindo que Jesus habite na sua vida e no seu coração. Liberando perdão para o seu pai e para a sua mãe. Ah, pastor, mas ele não está aqui, não importa. Você pode fazê-lo assim mesmo. E quando você faz, querido, vem um tempo de cura na sua vida. Eu me lembro, 2004, saímos aqui com 2 carros, 8 homens, 5 da manhã fomos para Blumenau. Lá em Blumenau haveria um chamado de encontro face a face com Deus. 8 homens. E fomos todos para lá. Quase 5 horas de viagem. Chegamos lá, almoçamos, depois fomos para um treinamento, até umas 6 horas da tarde, e 7 horas fomos para o local que seria esse encontro. E teve um momento, que eu não vou contar qual foi, em que uma das ministrações a pessoa inovou. Em vez de ministrar, falar alguma coisa sobre aquele assunto, ele fez ao contrário, não falou nada. Ele dividiu os homens em duplas. Duplas. E pediu que cada homem sentasse no chão. Um iria colocar a cabeça no colo do outro. E apenas demonstrar a paternidade de Deus. Imagina, né? Um monte de homem macho, querido. Ali você chorava. Nunca havia coisa tão linda daquela. E como eu chorava, e como meus colegas também choravam. Sabe por quê? Porque assim como eu, muitos dos nossos nunca havia recebido um abraço do Pai. Nós nunca tínhamos recebido. E quando aquela pessoa ao nosso lado, nosso colega, nos abraçou, representando este Pai, meu Deus, foi uma libertação. Tudo aquilo que estava preso há tantos anos, marcado, guardado, eu dei aquele grito de liberdade, querido. Liberei perdão para o meu Pai. E dali para frente tudo mudou na minha visão. A mentalidade de orfandade foi quebrada. E eu comecei a ter intimidade com um Deus, que não é somente Deus, mas que é Pai. Com o Espírito Santo, que quer se relacionar com o Cristo, que quer derramar o seu amor por nós. E tenho uma notícia boa para você. Ele está aqui nesta noite, querido. Ele também quer te abraçar. Feche os seus olhos.